Bom dia, meus amores. A tia está com saudade de vocês todos. Eu espero que todos estejam fazendo atividadezinha do livro, porque a tia está corrigindo, colocando foto das páginas para vocês corrigirem as atividades. Então, vocês corrijam as atividades, olhem no slide as fotografias da página do seu livro e verifique se está correto a sua resposta. Porque a tia, todas as atividades do nosso livro, a tia terminou o capítulo, a tia corrige. Então, vocês fiquem atentos, porque quando retornarmos às aulas, a tia não quer livro em branco, não. A tia não corrige as atividades na videoaula? Então, acompanhe com a tia. Procure assistir as videoaulas. Porque nas videoaulas é onde a tia explica o conteúdo, é onde que a tia fala para vocês as respostas para correção, corrige com calma. Então, vocês fiquem atentos. Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do nosso livro didático, que é falando sobre a globalização. Então, meus amores, nós vamos dar continuidade no slide que eu falei para vocês, porque eu sei que alguns alunos não têm livro, então é melhor ver com o slide que vocês observem e acompanhem com a tia. Nós vimos aí um esquemazinho. Primeiramente, nós vamos para a histórica, referente ao capitalismo. Nós vimos aí, referente ao capitalismo, na história, nós temos o capitalismo, nós temos aí a história dividida entre essas fases aí, do capitalismo comercial, industrial e financeiro. Essas são as fases do capitalismo. Nós temos o capitalismo comercial, iniciou-se no século XIII, XIV, XV, com as grandes navegações. Depois veio aí o capitalismo industrial, que já foi aí no século XVIII, com a Revolução Industrial na Inglaterra. E logo após o financeiro, que foi vindo com os bancos, as instituições bancárias. Depois dessas fases, nós temos a econômica, as multinacionais e as transnacionais, que são empresas que têm sua sede no seu país de origem e se instala em outros países, principalmente nos países subdesenvolvidos, por facilidade da matéria-prima. Então, as multinacionais e as transnacionais. Logo depois, nós temos a política, a ONU e a OTAN. Nós vimos que essas organizações aí, das Nações Unidas, né? E a OTAN, que intervia em alguns conflitos no mundo. Depois dessas políticas aí, da ONU e da OTAN, nós temos a social, que são as ONGs. Então, meus amores, logo após a ONU e a OTAN, nós temos sociais, as ONGs. E o que são essas ONGs? São entidades privadas da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujo seu propósito é defender e promover uma causa política. Esse é o papel das ONGs na globalização, nesse espaço geográfico. Logo depois das ONGs, nós temos a tecnológica, que vem a revolução tec-científica. É uma revolução bem mais avançada, que essa revolução tec-científica já mexe com robôs, com tecnologia mais avançada. E também nós temos a cultural, a aldeia global, que somos todos nós, que nós vivemos num mundo global, essa aldeia global. Todos esses conceitos nós vamos ver logo em seguida. O que é globalização? Chama-se de globalização ou mundialização um processo histórico de crescimento da independência de todos os povos e países da superfície terrestre,
A globalização pode ser descrita como um processo de difusão de ideias e valores, de forma de produção e de trocas comerciais que atravessam e rompem as fronteiras nacionais. Aí já estamos falando de blocos econômicos, esses acordos econômicos que ultrapassam as fronteiras nacionais. Elas atravessam e rompem essas fronteiras nacionais, principalmente os blocos econômicos, esses acordos de livre comércio. Algumas vezes eu já falei do conceito de globalização. Ano passado nós estudamos muito sobre globalização, que é a integração econômica, política e social. Entre quem? Entre esses países. Todos esses países nós estamos envolvidos numa globalização, porque nós temos a independência um do outro. Anteriormente, nós falamos de aldeia global, porque nós vivemos numa aldeia global. Alguns falam em aldeia global, pois parece que o planeta está ficando menor. E todos somos essa aldeia, meus amores. Todos nós vivemos nessa aldeia global. Por isso, temos a sensação que o mundo se tornou menor, mas devido a essa comunicação, dessa inter-relação que temos, principalmente pelos meios de comunicação, que parece que nós estamos num mundo menor. As relações se estreitaram através do quê? Da tecnologia, da globalização, dessa comunicação, dessas redes. Lembra do ano passado que nós falamos muito em redes? Então, essas redes que faz com que nós vivemos num mundo globalizado. Não só de comunicação, pessoal, mas de transporte, em tudo que envolve essa interligação do mundo com as pessoas, faz com que esse mundo se torne uma aldeia global. Nós temos a globalização no tempo, que é a primeira fase antes das descobertas econômica, mundo, o sistema mundo, que essa primeira fase aí, antes mesmo da descoberta dos continentes, antes mesmo da descoberta de alguns países. Então, nós vivemos essa globalização antes das descobertas. Temos a segunda fase do mercantilismo, descoberta de novos continentes e interligações com a Índia e a China, que vocês lembram aí em história, os países europeus, os portugueses, os espanhóis viajavam bastante pelos oceanos em procura de novos territórios. A descoberta do Brasil foi justamente a ida dos portugueses à Índia, que erraram o caminho e descobriram o Brasil. Então, já havia nessa segunda fase do mercantilismo, a descoberta dos novos continentes. A terceira fase é a fase da industrialização, a colonização americana, asiática e africana. Essa industrialização que começou pela primeira Revolução Industrial no continente europeu, na Inglaterra, que houve a primeira Revolução Industrial. Na quarta fase, até os dias atuais, nós temos a globalização. Nos tempos atuais, o colapso do socialismo e a crise dos estados e a revolução. Nós vimos a crise do socialismo, finalzinho da década de 80, no início da década de 90, que houve esse declínio do socialismo e começou a Guerra Fria. Com o fim do socialismo, se iniciou a Guerra Fria, as etapas para a integração, que eu havia falado para vocês que a globalização é uma forma de integração econômica, política e social. Nós temos aí os blocos econômicos, que zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união monetária, união política. Essas daí são umas das formas, umas das etapas, algumas das etapas da integração, da globalização. Nós observamos essa imagem aí, que o mundo está cada vez se tornando
pequeno. Isso é na forma de ver o mundo, devido a essa aproximação, através dos transportes, da comunicação, que faz com que esse mundo se torne cada dia mais menor. Bem, meus amores, dando continuidade à nossa aula, a tia vai colocar um vídeo falando sobre a globalização e na próxima semana nós vamos voltar a falar sobre globalização e corrigir a nossa atividade. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Larissa. Hoje nós vamos falar em geografia de globalização. Mas antes da nossa aula começar, você já sabe, né? Se inscreva no canal, clica aqui no sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as atualizações. Vamos? Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre globalização. Com certeza você já ouviu falar muito sobre globalização, não é mesmo? Afinal de contas, é um assunto que desde os anos 90 vem recheando aí provas de vestibulares, Enem, concursos, enfim. Basta você abrir uma notícia para ouvir falar sobre esse fenômeno. Como qualquer fenômeno, então, a globalização tem as suas causas. De um modo geral, nós podemos dizer que ela tem duas causas. O que promove o processo de globalização, o fenômeno da globalização, são o neoliberalismo, essa doutrina econômica, né, que surge no mundo a partir dos anos 80, e a terceira revolução industrial. A partir dela, todas as inovações tecnológicas, especialmente no setor de transportes e de comunicações, é que permite, de fato, que o mundo se torne menor. Para você ficar bem por dentro desse assunto, clica nos links aqui para assistir às aulas sobre neoliberalismo e terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica. Um dos aspectos mais interessantes sobre o processo de globalização, o fenômeno da globalização, é a questão do tempo, quer dizer, quando ela começa. Boa parte dos historiadores considera que a globalização ela é iniciada lá nas grandes navegações. A partir do momento em que países europeus começam a ter contato com outros locais do mundo, então já se percebe uma integração, né? Considerando dessa maneira, né, a partir das grandes navegações, então o processo de globalização só vai evoluindo. A globalização atual, essa integração como a gente conhece, ela realmente é fruto da terceira revolução industrial e do neoliberalismo. Mas é um processo longo, né? Então, histórico, vamos dizer assim. E ele apresenta algumas características que são básicas. Vamos falar sobre elas. Primeira, expansão no fluxo de mercadorias, capitais. Gente, é impossível pensarmos no mundo globalizado sem que a produção de mercadorias, o dinheiro tenham circulado ou circulem de forma grandiosa pelo mundo. Então, o aumento no fluxo de mercadorias, o aumento no volume de dinheiro circulando no mundo é uma característica básica da globalização. Outra característica importante, produção em todo o espaço mundial. Você já percebeu que hoje, quando a gente compra um produto industrializado, na verdade ele é uma montagem de peças que vêm do mundo todo? Isso é uma grande característica, é um fato marcante da globalização. As empresas estão em todos os lugares. Essas empresas que são as chamadas transnacionais, não se esqueçam disso. Elas vão produzir onde for mais vantajoso, onde os custos são menores, onde, portanto, o lucro vai ser maior. Expandindo essa produção pelo mundo, as empresas transnacionais vão incluir no mundo industrializado países que até então não produziam, né, elementos industriais, países que eram essencialmente agrícolas e que, no entanto, hoje estão sendo incluídos dentro do mundo da industrialização. O Brasil, por exemplo, cresceu muito, né, se industrializou muito mais com a globalização, porque acabou sendo alvo, sem dúvida alguma, de grandes grupos estrangeiros. Gente, não dá pra gente falar de globalização sem pensarmos nos organismos internacionais, não é mesmo? Essas são também características importantes. Esses organismos, que vão surgir basicamente após a Segunda Guerra, vão elevar para um nível mundial as discussões mais consideráveis sobre política, sobre economia, sobre meio ambiente, enfim. A gente poderia citar como exemplo a ONU, a Organização Mundial do Comércio, o FMI, o Banco Mundial, que são hoje instituições que discutem amplamente questões envolvendo o mundo todo.
A gente não vê mais um país levantando uma questão isoladamente, né? Parece que hoje tudo é realmente discutido em conjunto. Além desses organismos internacionais, existem também a questão dos blocos econômicos, os países todos agindo em conjunto, né? Os grupos de discussão internacional. Isso é a cara da globalização. Então, os problemas são levantados e são discutidos globalmente. Mesmo que os países tenham, evidentemente, muitas diferenças, essa acaba sendo uma característica da globalização atual. Outra característica do processo de globalização é uma nova divisão internacional do trabalho. A gente falou agora há pouco sobre o papel das transnacionais, né? Como elas vão difundindo a produção industrial pelo mundo. Com isso, cria-se uma nova divisão de tarefas entre os países, ou seja, uma nova divisão internacional do trabalho. Então agora a gente tem países que são considerados centrais, ou também os desenvolvidos, né, com uma função específica de produzir tecnologia, de produzir investimentos financeiros no resto do mundo. Um segundo grupo, do qual o Brasil faz parte, que seria o grupo dos países emergentes. Os países emergentes são essencialmente fornecedores de matérias-primas e também, principalmente, de mão de obra para essas empresas transnacionais. E ali, no fim da pirâmide, na base da pirâmide, a gente tem os países chamados de periféricos, né, que são os países que fornecem matérias-primas. Essa nova divisão internacional do trabalho é a cara da globalização. Outra característica, massificação do consumo e da cultura. Você já percebeu que praticamente o mundo todo ouve as mesmas músicas, assiste aos mesmos filmes, as mesmas séries e come praticamente os mesmos elementos? Então, com a globalização, né, especialmente em função da informação, ela ser muito hoje difundida e facilmente difundida, há sim um processo de massificação da cultura e do consumo. É como se o mundo todo consumisse as mesmas coisas. Claro que as transnacionais é que são responsáveis, né, por esse movimento, por esse projeto em ação e acaba dando muito certo. Então as propagandas acontecem globalmente, as empresas atuam de maneira global no sentido de oferecer mercadorias, no sentido de oferecer aquilo que se consome de um modo geral. Como uma das causas básicas da globalização é a evolução dos transportes e das comunicações, né, oriundos aí da terceira revolução industrial, percebe-se nitidamente um aumento nas migrações internacionais. Hoje, a facilidade que as pessoas têm para migrar, para mudar de cidade, de estado e até de país é muito maior, né? As migrações são uma realidade do mundo globalizado. E elas, claro, acompanham esse processo de evolução tecnológica dos transportes e das comunicações. Afinal de contas, migrar hoje é muito mais fácil. Pensa comigo, quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil, eles levavam em média de 4 a 6 meses para chegar aqui nos navios, quer dizer, saindo de Portugal, fazendo o trajeto para a costa brasileira. Hoje essa mesma viagem ela acontece em 12 horas. Então é claro que com isso, essa facilidade, essa rapidez induz, né, o processo de migração. Sem contar com as informações. Afinal de contas, hoje, tendo acesso aos meios de comunicação, você pode saber tudo de qualquer lugar que você quiser. Meus queridos, a globalização, portanto, é esse fenômeno que acaba afetando a todos nós. Mas existe uma pergunta muito inteligente e interessante que se faz, né, toda vez que a gente estuda esse tema, que é: a globalização é para todos, afinal? Bom, eu imagino que você já saiba a resposta. Não é. Né? O processo de globalização, o fenômeno da globalização, ele vai ser intenso. Nos países onde esse acesso às tecnologias, esse acesso aos meios de transporte avançados, esse acesso às grandes informações, acontece de maneira mais facilitada. O que adianta, por exemplo, dizer que o mundo está diminuindo, no sentido de não ter mais distâncias, de que as fronteiras estão caindo, de que hoje as discussões são globais, se o indivíduo não tem acesso, por exemplo, à internet? Não adianta. Então a globalização, embora tenha esse nome, né, de globalização, de ser global, de ser mundial, ela na verdade não é para todo mundo. É para aqueles e aquelas que têm condições financeiras de participar dos grandes avanços tecnológicos.